Nos capítulos de hoje, somos introduzidos ao início do reinado de Davi, mas de forma surpreendente, não com uma celebração imediata, e sim com um luto profundo. Ao receber a notícia da morte de Saul e de Jonatas, Davi não reage com alívio e não com senso de oportunidade política. Pelo contrário, o texto diz que ele pranteou, chorou e jejuou até a tarde. Davi chega a compor um cântico de lamento registrado no capítulo 1, verso 19 a 27, onde ele declara: como caíram os valentes. Ele honra Saul, o rei que tantas vezes tentou matá-lo, e exalta Jonatas, seu amigo. Isso revela algo profundamente contracultural. Davi não constrói o seu futuro sob a queda dos outros. Ele reconhece que Saul era o ungido do Senhor e trata sua memória com respeito. Esse momento nos ensina que um coração alinhado com Deus não celebra a derrota de pessoas, mesmo quando essas pessoas nos feriram. Como diz Provérbios 24, não se alegre quando seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar. Após o luto, Davi dá um passo essencial, ele busca direção em Deus. Então, no capítulo 2, a gente vê assim: passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para alguma cidade das cidades de Judá? E o Senhor responde: sim, vá para Hebrom. Essa atitude mostra que Davi não age por impulso, nem presume saber o caminho, mesmo após anos de promessas sobre sua vida. Quantas vezes, quando portas começam a se abrir, somos tentados a agir por nossa própria conta? Davi nos ensina que cada novo começo deve ser conduzido na dependência de Deus. E como diz Provérbios capítulo 3, confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Davi então vai para Hebrom e é ungido rei sobre a casa de Judá. No entanto, a promessa ainda não se cumpre plenamente. O reino permanece dividido. Isbosete, filho de Saul, é levantado como rei sobre Israel, apoiado por Abner, comandante do exército. Surge então um período de conflito entre as duas casas, a casa de Saul e a casa de Davi. Esse cenário nos lembra que o cumprimento das promessas de Deus muitas vezes acontece em etapas. Aqui há um já, mas ainda não. Davi já foi ungido, mas ainda não reina sobre todo Israel. Em meio a esse processo, o texto afirma: houve longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, porém Davi se fortalecia cada vez mais, enquanto a casa de Saul se enfraquecia. Esse fortalecimento não vem apenas de estratégias humanas, mas da mão de Deus sustentando o seu propósito. A jornada de Davi nos ensina que estar no centro da vontade de Deus não significa ausência de conflitos. Pelo contrário, muitas vezes a obediência nos coloca exatamente no meio de processos difíceis e dolorosos. Há perdas, há tensões, há espera, há incertezas. Mas há também direção divina. Hoje somos desafiados a refletir: como reagimos quando Deus começa a cumprir suas promessas, mas ainda enfrentamos oposição, demora ou ambientes instáveis? Temos um coração humilde como o de Davi, que honra até quem o feriu, que espera o tempo de Deus e que consulta o Senhor antes de agir? Como diz Isaías 40:31, mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Esperar não é passividade, é confiança ativa, é permanecer fiel, mesmo quando o cenário ainda não está todo completo. Também aprendemos que caráter é tão importante quanto o destino. Davi não apenas chega ao trono, ele chega com o coração moldado, capaz de honrar, depender e confiar. Que hoje escolhamos esse caminho, a honra em vez de vingança, a dependência em vez da pressa, a confiança em vez do controle. Nós somos os parceiros da Bíblia da Igreja Batista em Perdizes. Que você tenha um dia abençoado
vivendo sob a graça e a fidelidade de Deus.